Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consult ME, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. O assunto é preço para a indústria, não é? Assim como nos outros segmentos, comércio e prestação de serviço, é fundamental que a gente tenha o levantamento dos custos fixos e variáveis, e isso feito já há algum tempo, para a gente ter uma média disso aí, não é? Então, nessa fórmula que nós usaremos, também é uma fórmula bem simples, né? Repito, existem várias aí na internet, né? Geralmente elas levam a resultados semelhantes, mas aí você pega aquela que achar melhor. Essa aqui eu acho ela bastante simples e ela precisa do levantamento dos custos fixos totais, em média, né, dos últimos meses. A gente geralmente, eu gostaria de pegar uma média de no mínimo 6 meses anteriores. Né? O ideal é um ano, não é? Mas se a gente não tiver, pelo menos no mínimo 3 meses a gente tem que ter. Porque eu não posso pegar do mês anterior, mesmo porque tem flutuações, não é? Nesses custos fixos mês a mês, ok? Então vamos lá, vamos à fórmula. Nós temos aí o custo unitário do produto, não é? Esse custo unitário do produto é a matéria-prima, não é? Se eu tiver várias matérias-primas, eu tenho aí que fazer um mix, não é? Delas. É muito comum a gente ter, às vezes, uma planilha, principalmente o pessoal que mexe com produtos alimentícios, né? Você tem vários ingredientes ali, você tem que ter uma planilha e fazer uma regra de três de todos para saber, olha, quanto custou o produto, né? Aquele somatório de matérias-primas, não é? E aí nós temos o custo fixo total, em média, não é? Dividido pela capacidade de produção, capacidade produtiva. Aí a gente pontua que é importante, gente, nós termos essa avaliação. Não é? Essa capacidade produtiva é dada pela máquina, mas nem sempre a máquina sozinha é a máquina, mais a operação da mão de obra que estiver lá. Sou eu o dono da empresa sozinho, é eu mais a máquina. Não é? Esses são os meus funcionários, é eles e mais a máquina, ou mais as máquinas. Não é? O que a gente percebe aí? Essa capacidade produtiva total, não é a capacidade atual, porque muitas vezes a gente opera, na maioria das vezes, com uma ociosidade, ou seja, a gente não consegue chegar à capacidade produtiva total, por variados aspectos, e a gente começa a analisar. Não é? Será que os equipamentos, as máquinas, eles não estão obsoletos? Será que não é hora de trocar para melhorar a produtividade? Ou será que eu não estou dando treinamento para os meus funcionários, para a mão de obra que está ali atuando? Né? Será que eu não posso melhorar a produtividade para o lado dos funcionários? Então, essas perguntas nós temos que nos fazer o tempo inteiro. Né? É importante que a gente tenha esse treinamento, porque a capacidade produtiva ela provém, obviamente, de um processo ali de repetição e erro, de treinamento, até que você tenha ali uma produtividade melhor, apurada em função desses treinamentos e de toda uma mecânica, né, que possibilite essa melhor produtividade. A máquina e o equipamento também é importante. Eu vejo em consultorias que eu faço em que até a mão de obra está treinada, o pessoal está treinado, às vezes é um dono só, uma dona, só ela sozinha, por exemplo, ela tá fazendo um bolo lá, ela faz como se fosse uma linha de produção na cozinha, porém os equipamentos não ajudam, são equipamentos velhos, leva-se mais tempo, enfim, então a capacidade produtiva é isso aí. Então aqui nós vemos os custos fixos totais, em média, dividindo pela capacidade produtiva. Então, nesse exemplo, vamos dar um exemplo qualquer, aliás, se eu tenho 20 mil reais de custos fixos em média e a minha capacidade produtiva é 10 mil produtos por mês, então seria 20 mil dividido por 10 mil, que é 2. Eu somaria aí ao custo unitário do produto, ok? Embaixo a gente tem o 100%, que é da fórmula, menos. Aí a gente tem alguns itens que estão entre parênteses, né? O primeiro é o percentual de impostos. Esse aí é aquele imposto do Simples Nacional, o imposto relativo à indústria. O microempreendedor individual, repito, ele não paga nada, ele paga aquele imposto mensal, muita gente chama esse imposto de INSS, na realidade aquilo é um imposto que serve como contribuição ao INSS, então ela já pagou aquilo ali, não tem que pagar mais nada. Eu somo o percentual de perdas, isso é muito importante falar sobre isso, porque essas perdas elas não podem ser muito elevadas. Qualquer atividade produtiva ela gera perda. Né? Seja qualquer segmento, ela vai gerar algum percentual de perda. E é bom que eu faça a conta desse percentual para poder averiguar até se a minha produtividade, se o meu índice de perdas, se estiver elevado, minha produtividade pode estar baixa. Né? Pode ser que eu esteja usando a matéria-prima de forma errada,
pode ser, enfim, tudo aquilo que eu falei ali, pode ser equipamento, pode ser mão de obra, pode ser, enfim, uma série de coisas, mas geralmente são essas duas aí, né? Então, gente, eu não posso, por exemplo, se eu tenho um índice elevado em percentual de perdas, eu não posso julgar aqui na fórmula, né? Não posso julgar porque senão meu preço vai lá para cima e eu fico sem competitividade, ok? Então, averiguar essas perdas, por exemplo, se eu tenho uma indústria de confecção, eu estou confeccionando camisas desse tipo aqui, eu tenho um resto de retalhos, de linha, de uma série de outros insumos, né, de matérias-primas para fazer essa camisa. Então, eu tenho que ver ali o quanto que é aquilo em percentual, né? Então, vamos supor, junto os retalhos, eu compro ali um tecido em rolo, e vejo que aquilo ali deu 10%, por exemplo, de retalhos em relação, se eu colocar ali tudo mais ou menos pertinho, aquilo dá 10% do rolo que eu compro. Então eu tenho um percentual de perda só do tecido de 10%. Aí tem que averiguar outros. Claro que alguns são muito ínfimos, né? Linha, às vezes você perde, mas aquilo ali, dependendo da quantidade que você comprou, é irrisório, não é? Mas é importante a gente ter isso, principalmente na indústria alimentícia, que tem uma série de produtos que tem uma perda natural. Né? Se você vai cozinhar um frango, uma carne, né, ela tem uma perda, ela perde líquido, etc. Então ele tem uma perda. Né? O alimento, como matéria-prima, ele chega com um peso e o produto acabado ele sai como outro. Na internet a gente acha essas tabelas, né, se não me engano, acho que até no site do Senac, me parece que tem, mas na internet é muito fácil de achar essas tabelas de perdas, né, de produtos alimentícios em função de cozimento e de outras coisas, ok? Voltando à fórmula, nós temos aí então agora o percentual, somando, né, o percentual de remuneração variável. Essa remuneração tem um sentido direto àquela mão de obra que eu pago por produção, por exemplo. Se eu não tiver isso, não é? Não tiver ninguém que eu tenha que comissionar, que pode ser comissão ali também, mas geralmente remuneração variável, eu tiro isso da fórmula, ok, gente? E por último, aquele percentual de margem desejada. E é aí que a gente vai subir ou descer, né? Porque esse é o único ponto que a gente pode aumentar ou diminuir, o resto são todos custos. Né? A gente começa com um valor X, pode ser um valor qualquer, geralmente a indústria tem um percentual de margem um pouco mais baixa, né? Você pode começar aí com 5%, 10%, 15%, enfim. E o produto, e o preço que vai ser originado, né? O preço que vai ser a consequência dessa fórmula, a gente vai comparar com o preço atual, comparar com a concorrência e verificar se aquela margem que eu coloquei, que é o único local onde eu estou ganhando dinheiro, o resto tudo são custos, né? Se aquela margem está adequada. Ora, se o preço estiver muito alto, né, o preço que for resultante dessa fórmula, eu tenho que abaixar essa margem. Se o preço estiver muito baixo em relação ao que eu já praticava, né, às vezes, ou em relação à concorrência, eu tenho que aumentar a margem. De qualquer forma, usando uma fórmula desse tipo, a gente tem a ideia bem clara da margem de ganho, né, a margem de ganho que eu tenho por produto. Ok? Então é muito importante isso, até para a gente poder trabalhar, às vezes, numa guerra de preços ou num ataque de concorrentes. E isso serve, gente, toda vez que a gente fala isso, serve para todos os tipos de produtos. Não é? Então serve para que eu possa saber, olha, aquele produto eu posso estar vendendo com uma margem muito pequenininha, às vezes uma margem negativa, mas outros produtos que são vendidos pela minha empresa naquele mês, eles têm uma margem maior e no cômputo geral, quando a gente faz a demonstrativa de resultado por exercício, a gente consegue então obter um lucro, ou seja, uma margem positiva em função de todas as margens que estão ali. Ok? Então é muito importante isso e bora começar a fazer isso aí, né, gente? A fazer essas planilhinhas de cálculo, às vezes para a gente levantar esses preços de insumos, quando tem uma série de etapas de produção, isso tem alguma complicação, é verdade. Interessante vocês contratarem aí uma consultora ou um consultor, né, para que possam ajudá-los nesse sentido. Né? E vamos fazendo essa fórmula. Né? E se vocês tiverem dúvidas, vocês me acionam aqui no e-mail, né, consultemicave@gmail.com. Se gostou, dê aquele joinha, aquele like, né, eu gostei. Compartilhe, por gentileza, e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo e obrigado.